Hoje, olhamos para o céu e vemos a Lua como um satélite silencioso, um corpo celeste que rege marés e inspira poetas. Mas houve um tempo em que ela era muito mais do que isso. Houve um tempo em que a Lua era acusada de influenciar mentes, de despertar impulsos, de transformar homens comuns em criaturas perigosas. É dela que nasce uma palavra que atravessou séculos carregando medo: lunático. Pois entre o que sabemos e o que tememos, existe um instante de silêncio. Este instante, marcado no relógio, é conhecido como a hora oblíqua. A origem do termo vem do latim lunaticus, derivado de luna, a lua. Da Roma antiga, acreditava-se que certas perturbações mentais eram intensificadas durante fases específicas do ciclo lunar. O médico romano Galeno, por exemplo, defendia que o cérebro, por ser um órgão úmido, seria influenciado pelas variações lunares, assim como as marés. Séculos depois, na Idade Média, essa ideia não apenas persistiu, ela se enraizou. Na mentalidade medieval, o cosmos não era separado da carne, porque a própria visão de mundo era estruturada a partir de uma cosmologia integrada. Influenciados pela tradição aristotélica e pelos escritos médicos de autores como Hipócrates e Galeno, pensadores medievais acreditavam que o corpo humano funcionava em harmonia com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e com os 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A lua, responsável pelas marés, era associada diretamente aos fluidos corporais, especialmente ao cérebro, considerado um órgão úmido e sensível às variações celestes. Assim, o céu e o corpo estavam conectados por fios invisíveis, que não eram vistos como metáfora, mas como princípio natural da criação divina. A lua cheia, luminosa e dominante no firmamento escuro, era vista como um catalisador de descontrole, porque simbolizava plenitude, excesso, transbordamento. Se as marés se elevavam sob sua influência, por que não também os humores humanos? Crises epilépticas, chamadas muitas vezes de mal sagrado, eram associadas às fases lunares. Surtos psicóticos, comportamentos violentos e impulsos sexuais considerados pecaminosos eram frequentemente atribuídos à sua luz prateada. Textos médicos medievais e renascentistas sugeriam que pacientes deveriam ser observados com maior cuidado durante a lua cheia. O termo lunático passou a designar aqueles que, supostamente, perdiam a razão de maneira cíclica, especialmente em consonância com o calendário lunar. Não se tratava apenas de insulto popular, mas de categoria reconhecida em discursos médicos e jurídicos. Hospitais medievais e instituições de caridade que acolhiam doentes mentais, ainda que de forma rudimentar, registravam relatos de maior agitação em determinados períodos do mês. É importante lembrar que esses registros eram influenciados pela expectativa cultural. Se acreditava que a lua causava perturbação, qualquer comportamento atípico em noite de lua cheia reforçava a crença. Na Inglaterra dos séculos 13 e 14, documentos legais já utilizavam o termo lunatic para descrever indivíduos considerados temporariamente incapazes de responder por seus atos. O direito inglês medieval distinguia, por exemplo, o idiot, incapacidade permanente, do lunatic, insanidade intermitente. Essa distinção aparece em tratados jurídicos como os atribuídos a Henry de Bracton, um jurista e clérigo inglês do século XIII, autor de um dos primeiros e mais influentes tratados sistemáticos sobre o direito comum da Inglaterra medieval. Em alguns casos, a lua cheia era evocada como explicação para os acessos de violência, funcionando como argumento atenuante. A ideia era simples e profundamente simbólica. Não foi o homem, foi a lua que o dominou. Em vilarejos europeus, onde o imaginário popular tinha força equivalente ou maior que o discurso erudito, crimes cometidos sob a lua cheia rapidamente adquiriam contornos sobrenaturais. Um assassinato brutal deixava de ser apenas um ato humano e passava a integrar uma narrativa cósmica. Incêndios inexplicáveis, ataques a viajantes, surtos coletivos de pânico eram interpretados como sinais de que algo havia sido despertado pelo luar. É nesse caldo cultural que se consolidam os mitos dos lobisomens, especialmente em regiões da França e da Alemanha. Julgamentos de supostos homens-lobo ocorreram entre os séculos XV e XVII, muitos deles baseados na crença de que certas pessoas se transformavam sob a lua cheia.
O mito se tornou tão forte que diversos autores se inspiraram na crença dos efeitos ocasionados pela lua cheia. Bram Stoker, que em Drácula associou o vampirismo a ciclos noturnos e atmosferas lunares. H.P. Lovecraft, que utilizou a lua como elemento de inquietação cósmica e degeneração em diversos contos. Guy Endore, autor de O Lobisomem de Paris, romance que consolidou a ligação literária entre licantropia e a lua cheia. Robert Louis Stevenson, que explorou a dualidade monstruosa sob atmosferas noturnas em Um Médico e o Monstro. Angela Carter, que reinterpretou mitos de lobisomens e erotismo sombrio em contos como A Companhia dos Lobos, todos dialogando direta ou simbolicamente com a tradição que associa a lua cheia à transformação e ao descontrole. De qualquer forma, a fronteira entre doença mental, histeria coletiva e acusação de maldição era quase inexistente naquela época. Um indivíduo que apresentasse comportamento errático podia ser visto tanto como enfermo quanto como possuído ou metamorfoseado. A justiça medieval oscilava constantemente entre punição e superstição, porque ela própria era moldada por uma mentalidade teológica. Se Deus governava o cosmos, e se o cosmos influenciava o homem, então distinguir responsabilidade moral de influência externa tornava-se complexo. Um indivíduo considerado lunático podia ser visto como temporariamente privado de razão e, portanto, menos culpável, ou como instrumento de forças demoníacas e, portanto, mais perigoso. Em alguns contextos jurídicos, especialmente na Inglaterra, a insanidade podia reduzir a responsabilidade penal e levar à custódia em vez da execução. Em outros contextos, sobretudo em períodos de pânico religioso, o mesmo comportamento podia resultar em acusações de bruxaria ou possessão, conduzindo à tortura ou à fogueira. Afinal, se a lua já demonstrava poder sobre a mente humana, quem poderia garantir que forças ainda mais obscuras não se ocultavam por trás de seus ciclos? O que hoje interpretamos como transtornos neurológicos ou psiquiátricos era, naquele mundo, um enigma cósmico. A lua não era apenas um astro, era um espelho simbólico das instabilidades humanas. E sob sua luz branca e silenciosa, a razão parecia sempre um pouco mais frágil. A crença atravessou séculos, porque ela se adaptou às novas linguagens do conhecimento, sem perder seu núcleo simbólico. Mesmo durante o Iluminismo, quando a razão científica começou a substituir explicações místicas, a ideia da influência lunar não desapareceu, ela foi reformulada. Nos séculos 18 e 19, médicos europeus ainda investigavam se as fases da lua afetavam crises epilépticas, surtos maníacos e episódios de violência. Em hospitais psiquiátricos recém-organizados, como o Bethlehem Royal Hospital em Londres, popularmente conhecido como Bedlam, registros clínicos tentavam observar padrões entre datas e agravamentos de sintomas. Nos Estados Unidos, instituições do século XIX também coletavam dados, influenciadas por uma medicina que ainda mantinha raízes na tradição moral e em teorias ambientais. É importante lembrar que a própria medicina daquele período estava em transição. Antes do avanço da neurologia e da psiquiatria científica, muitos distúrbios mentais eram classificados de maneira ampla e imprecisa. A tentativa de correlacionar surtos com fases lunares era vista como investigação legítima. A palavra lunático persistiu com peso jurídico oficialmente até o início do século XX. Somente com o Mental Treatment Act de 1930, no Reino Unido, o termo começou a ser substituído por expressões como person of unsound mind ou pessoa mentalmente incapaz, refletindo uma mudança gradual para a abordagem mais médica e menos supersticiosa da saúde mental. O vocabulário jurídico, portanto, revela como a herança medieval ecoou até tempos relativamente recentes. Mas e a ciência moderna? Ao longo do século XX e início do XXI, pesquisadores realizaram diversos estudos estatísticos para investigar se há aumento de crimes, atendimentos de emergência, internações psiquiátricas ou comportamentos violentos durante a lua cheia. Revisões sistemáticas e meta-análises, como as publicadas em periódicos de psicologia e psiquiatria nas décadas de 1980 e 1990, analisaram dados hospitalares, registros policiais e estatísticas criminais.
A conclusão predominante foi clara. Não há evidência consistente ou estatisticamente significativa que comprove correlação direta entre fases lunares e o aumento de comportamentos violentos ou surtos psiquiátricos. Ainda assim, a crença persiste com força surpreendente. Pesquisas de opinião mostram que uma parcela considerável da população, incluindo profissionais da saúde e da segurança pública, acredita que a lua cheia influencia o comportamento humano. Policiais frequentemente relatam noites mais agitadas. Enfermeiros e médicos de pronto-socorro afirmam perceber maior fluxo ou maior intensidade de casos. No entanto, psicólogos apontam que isso pode ser explicado pelo chamado viés de confirmação. Quando se espera que algo aconteça, eventos coincidentes são mais facilmente lembrados e interpretados como prova. Se uma noite de lua cheia é tranquila, ela passa despercebida, mas se é caótica, torna-se confirmação da crença. A lua, brilhante e visível, oferece um marcador fácil para organizar narrativas humanas sobre o caos. Talvez o mais intrigante não seja a lua em si, mas nossa necessidade de projetar no céu aquilo que tememos reconhecer em nós mesmos. Ao longo da história, fenômenos naturais serviram como espelhos simbólicos para explicar impulsos difíceis de aceitar: a violência, o desejo, a irracionalidade, o descontrole. Todos são aspectos inerentes à condição humana. Atribuí-los à lua suaviza a responsabilidade individual e oferece uma explicação externa para conflitos internos. A lua pode não transformar ninguém, mas seu brilho altera a paisagem. Ela intensifica contrastes, alonga sombras, cria silhuetas inquietantes. Psicologicamente, ambientes mais iluminados à noite podem influenciar padrões de sono e percepção, ainda que não provoquem loucura. Sob sua luz, o mundo parece diferente, e talvez seja essa mudança de cenário que desperte nossa imaginação ancestral. A palavra lunático sobrevive como vestígio linguístico de uma época em que o cosmos era manual de diagnóstico. Hoje, sabemos que transtornos mentais envolvem fatores neuroquímicos, genéticos, ambientais e sociais complexos. A neurologia mapeia circuitos cerebrais. A psiquiatria desenvolve tratamentos baseados em evidências. A psicologia investiga padrões cognitivos e emocionais. E, no entanto, quando a lua cheia surge no horizonte, grande e silenciosa, ainda sentimos um leve desconforto difícil de explicar. Talvez não por acreditarmos racionalmente que ela controla nossas mentes, mas porque, culturalmente, fomos ensinados por séculos a associá-la ao descontrole. No fundo, uma parte primitiva de nós, moldada por mitos, histórias e memórias coletivas, ainda sussurra que há algo ali no alto, não necessariamente agindo, mas observando. E você, já percebeu mudanças no comportamento das pessoas durante a lua cheia? Acredita que tudo não passa de coincidência estatística? Ou existe algo que a ciência ainda não conseguiu explicar? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama mistérios históricos e reflexões psicológicas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco por essas fronteiras entre o real e o imaginário. Mas o mistério não termina aqui. Ele apenas aguarda, inquieto, pela próxima Hora Oblíqua.